Pouco depois de ter me mudado para o meu primeiro apartamento, eu comecei a ter encontros estranhos com um dos meus vizinhos na lavanderia. Eu tinha que passar pela vaga de estacionamento de um deles para acessar a lavanderia do prédio, caso não quisesse tomar chuva. Ele se escondia nas sombras, o que por vezes me assustava, mas ele também deveria estar se escondendo da chuva. Eu tentei ser amigável, mas ele só ficava ali fumando e olhando para o nada, sem dizer uma única palavra. E isso começou a se tornar comum. Eu resolvi mudar o dia da lavanderia para apenas uma vez por semana. Então, estava lá na lavanderia no meu celular quando eu notei uma luz vermelha piscando a uma certa distância. E era esse vizinho, me filmando com uma câmera. Eu entrei em pânico, saí correndo para dentro do meu apartamento e contei para o meu amigo que estava passando umas semanas lá em casa. O pânico se dissipou porque eu não estava sozinha. Naquela noite, meu amigo saiu e assim que ele se foi comecei a escutar batidas altas, mas como dormia de fone eu ainda não tinha certeza do que poderia ter sido. No dia seguinte, quando fui sair, percebi que a madeira ao redor da chave estava toda corroída, então perguntei ao meu amigo se ele havia percebido algo, mas ele me disse que voltou tarde e que estava muito bêbado para saber ao certo. Achei por bem chamar o pessoal da manutenção e eles me avisaram que alguém havia tentado arrombar. Assustada, resolvi procurar outro apartamento. Para minha sorte, minha nova colega de apartamento tinha um cachorro lindo e gigante. Uma noite, enquanto ela viajava, eu ouvi o cachorro uivar e latir umas 3 horas da manhã. Levantei e fui conferir se a janela estava bem fechada, e para minha sorte estava. No dia seguinte, meus vizinhos me perguntaram se eu havia me trancado para fora de casa e eu disse que não, perguntando por quê. E para o meu espanto, a tela que cobria a janela estava toda amassada e quebrada, como se alguém estivesse tentando entrar e tivesse sido interrompido por um cachorro enorme. A pior parte é que a placa do meu carro era de outro estado, então meus amigos viviam pedindo para trocar por motivos de segurança. Aqui onde moro é comum as placas de outro estado serem roubadas. Então, após esse caso, eu pensei que alguém poderia estar me seguindo pela placa do carro. Enfim, posso estar apenas assustada, considerando as tentativas de arrombamento. Essas pessoas poderiam estar buscando por dinheiro ou joias. Meu marido e eu morávamos em um condomínio em um bairro ruim, pessoas que ganhavam pouco, essas coisas. Sempre tinham arrombamentos e era meio próximo ao centro da cidade. Estava na metade de abril do ano passado e eu estava grávida de 7 meses, e meu marido e eu volta e meia íamos para a sacada tarde da noite, sacada que parecia mais um corredor externo, daqueles que tem várias escadas que conectam os apartamentos do lado de fora. Era muito cedo ou muito tarde da noite, dependendo do seu ponto de vista. Estava bem escuro e eu e meu marido estávamos do lado de fora olhando para a lua que banhava o bairro com a sua luz. Meu marido estava fumando e eu não conseguia dormir por conta da dor nas costas, alegrias da gravidez. Nós estávamos conversando sobre alguma coisa. Do nada, no meio do escuro, no primeiro piso nós ouvimos alguém conversar. Nos assustou e eu e meu marido ficamos em silêncio. A voz de um homem estava cochichando diretamente abaixo de nós. Me deu arrepios. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, mas alguma coisa na voz dele fazia com que ele parecesse conversar consigo mesmo. Enquanto estávamos lá parados, tentando ouvir alguma coisa, percebemos que a voz estava se afastando de nós. Então, ouvimos um som vindo das escadas. Ele estava subindo para o segundo andar, vagarosa e tranquilamente, ainda resmungando. Meu marido instintivamente apagou o cigarro e veio até mim, enquanto o homem chegava ao nosso piso. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos, mas parecia ser mais velho, não sei como descrever. O cabelo dele estava muito grisalho. E ele parecia muito cansado, mas algo em seus olhos demonstraram a agitação.
Meu marido me disse que esse cara deveria estar drogado. Meu marido não era um adolescente tranquilo, e infelizmente tinha conhecimento de algumas substâncias. Esse homem, inesperadamente, estava andando com um cachorro, um lindo Blue Heeler. Ele andou até nós e meu marido ficou na minha frente, me protegendo. O cachorro parou e então o homem. Como quem está surpreso de ver gente ali, o homem pulou e riu. Olá! Por Deus, eu não os vi aí. Haha, me desculpem, estou andando com a minha princesa. Ele tinha o que se pode chamar de olhar de louco. Eles olhavam para todas as direções, até que focaram em mim e em minha barriga gigante de um jeito ruim, como se ele tivesse ficado bravo. Você está grávida? Ele perguntou. Como quem não entendeu, respondi. O que? Ele então disse. Você está grávida? Sim. Minha esposa, quer dizer, ex-esposa, era uma assistente de parto, e ela ajudava as mulheres nos partos, sim. Bebês são maravilhosos. Eu tenho 2, bom, minha esposa os teve, bom, minha ex-esposa, eu acho. Tenho dificuldade de explicar o jeito peculiar como ele falava. Ele parecia desesperado, mas animado, sabe? Você conseguia dizer que ele precisava de alguém para conversar. Eu sou daquelas pessoas boazinhas que sempre escuta tudo e todos, mas meu marido é o tipo de cara que simplesmente não se importa e não liga. Então ele cortou o cara e disse. Então, está muito tarde e já estamos entrando. Tenha uma ótima noite. No que o homem respondeu. Claro. Claro. Me desculpe. Eu sou o Mike, por sinal. Eu sou o Mike. Mike. Então, estica as mãos para cumprimentar e eu aceito. A mão dele estava molhada de suor. Eu imediatamente tirei minha mão e ele nem parece notar. Então pega o cachorro pela coleira retorcendo de um jeito estranho. Cada músculo do meu corpo estava gritando para sair de perto desse homem. Mas, eu digo e ele meu nome. Nesse ponto meu marido só pega meu braço para me puxar de volta para nosso apartamento. Mike estava olhando para mim muito atentamente. Uma vez que estávamos por dentro do apartamento, trancamos a porta e falamos sobre o cara. Meu marido acha que ele tinha usado metanfetamina. Ele ainda diz que é estranho o cara estar andando com o cachorro às 3 da manhã, subindo as escadas de um prédio que ele nem morava. Eu só concordei e disse que deveria ser um viciado. Meu marido achou por bem levar a arma até o quarto e eu dormi. 3 noites depois estávamos de volta na nossa varanda corredor do prédio. O condomínio em frente ao nosso também é um prédio. E, momentos após sairmos para a varanda, Mike aparece. Olhando para nós, andando com seu cachorro. Ele está com um sorriso esquisito. Ele, então, anda para as escadas. Nós acenamos para ele e entramos no apartamento, trancando a porta. 2 dias após, eu estava saindo do meu carro. Por volta das 4 horas da tarde ele apareceu, praticamente, dentro do meu carro. Um segundo eu estava pegando minhas coisas e no outro ele estava ali. Sem cachorro dessa vez. Ele inicia uma conversa estranha sobre como a minha filha seria linda assim como eu e, como eu era sortuda por nunca ter me divorciado porque isso acaba com a vida das pessoas. Eu podia dizer que ele estava extremamente deprimido. Ele me disse que a esposa e as filhas dele o deixaram alguns meses atrás. Meu marido então, grita por mim da sacada e eu dou uma desculpa estranha só para sair de perto dele. Meu marido me interrogou sobre o que eu disse e me disse para ficar longe desse cara. Naquela noite, alguém bateu na nossa porta. Eu chequei meu celular e eram 3:30 da manhã. Eu tenho vários vizinhos idiotas que gostam de ficar bêbados, então decidi esperar baterem de novo para levantar.
Novamente, alguém bateu, mas dessa vez com mais urgência. Eu estava com calor, grávida, grande e eu cutuquei meu marido com o pé e disse que tinha alguém na porta. Eu coloquei meu roupão e fui ver o que era. Antes de abrir a porta eu gelei e resolvi usar o olho mágico. Pelo olho mágico eu não sabia o que estava vendo. Para focar meus olhos eu os semicerrei. Alguma coisa não estava certa, não parecia como o corredor. Então eu olhei novamente e eram os olhos de Mike, me assustei mais ainda. E meu corpo ficou gelado e comecei a suar. Me afastei da porta e tentei pegar fôlego que havia acabado de perder. Novamente, outra batida. Ele sabia que eu estava lá, pois começou a me chamar. Ele deveria saber ao ter visto as sombras pelo outro lado do olho mágico. Eu me virei e corri até o quarto e chacoalhei meu marido até ele acordar e lhe contei o que houve. Meu marido se assustou e levantou super rápido, pegou sua arma e me mandou ficar na cama. Claro. Eu ouvi dizer para Mike ir embora pois ele iria chamar a polícia e, então, silêncio. Menos de 1 minuto após isso meu marido voltou para o quarto e disse que o homem havia ido embora. Também disse que se eu ouvisse mais alguma coisa era para acordá-lo. Eu concordei, mas não consegui dormir mais naquela noite. Várias semanas passaram antes de ouvirmos sobre ele novamente. Na verdade, havíamos esquecido sobre Mike, até nosso carro ser arrombado. Os policiais apareceram para coletar evidências e nós contamos a eles sobre Mike sobre seu comportamento invasivo e que suspeitávamos dele. Eles pareciam confusos, até que mencionamos o cachorro, momento em que o policial ficou pálido. Ele pediu uma descrição de todos os comportamentos de Mike e depois queria um depoimento. Mike foi preso 2 noites depois do acidente do olho mágico por atacar uma mulher grávida, na casa dela a 2 prédios do nosso. Ele tinha estresse pós-traumático depois de seu tempo na corporação e era usuário de metanfetamina, como meu marido havia dito. Eu me sinto aliviada por ter usado o olho mágico. Acho que meu vizinho pode estar me seguindo, sabe? Às vezes eu acho que a minha vida teria o roteiro de um livro ou um grande filme de Hollywood. Enfim, tudo começa após ter me mudado de um apartamento com colegas de quarto estranhos para um apartamento em que morava sozinho. Comecei a comprar móveis e outras coisas. Algumas semanas após ter me mudado, ouvi uma briga do outro lado da rua. Nada fora do normal, só uma briga, certo? Fora essa briga, meu condomínio era geralmente bem calmo e silencioso. Mas, como sou curiosa, eu dei uma espiada pela cortina, já que tinha uma grande árvore na frente, imaginei que ninguém fosse me ver. 2 dias depois disso, eu fui tirar o lixo e vi 2 pessoas mais ou menos onde a briga tinha acontecido, tirando umas fotos. Não era tarde, mas eu sabia que tiravam fotos por causa do flash da câmera, pareciam ser da polícia. Enfim, eu não vi mais nada estranho por um tempo. Ao retirar meu carro da garagem uma manhã, percebi uma mancha de tinta branca, bem não parecia ser bem uma mancha, e sim uma raspada de alguma outra coisa que deixou marcas brancas. Eu havia deixado o carro na rua no dia anterior. No entanto, ontem, fui de novo tirar o lixo e vi esse cara em um carro branco, todo insufilmado, com a janela do motorista inteiramente aberta olhando para mim. Bom, eu estava usando um vestido curto, mas sei lá se era minha roupa quando eu percebi que a tinta que havia caído no meu carro também era branca. O cara que me olhava era estranho, mas nem liguei. No outro dia na porta da minha casa, achei um bilhete dizendo: "Não fale nada, não olhe pela janela, senão o pior vai acontecer." Então, hoje, bem mais aterrorizada que antes, eu estava voltando do mercado, quando, ao virar a esquina, vejo um cara estranho com alguma coisa na mão. Achei que poderia ser uma arma, então não cheguei muito perto dele. Estranhamente,
Aquele mesmo carro branco passou pela rua poucos segundos após eu ter visto esse cara estranho e mal encarado. Continuei com meu caminho para casa, então quando estava guardando as compras no armário, vejo um carro preto, com as janelas igualmente pretas passando para o mesmo lado que o atirador e o carro branco foi. E então gritos. Pensei em ligar para a polícia, mas fiquei ansiosa com a possibilidade de eles descobrirem que fui eu. Estou começando a ficar paranoica, não sei se essas coisas estão acontecendo para que eu as veja e as previna. Será uma guerra de gangues? Estou ficando louco ou tem alguma coisa estranha acontecendo na minha rua? Devo me mudar. Um pouco de contexto. Eu morava com um grande amigo em um complexo de apartamentos em um bairro perigoso, com uns loucos, mas nada que não pudéssemos lidar, com exceção do nosso vizinho de porta. Tudo isso aconteceu há 3 meses. O complexo de apartamentos era menor que os outros, pois tinha apenas 2 prédios e uma piscina tosca. Nós morávamos no térreo e, diretamente na nossa frente estava a porta do nosso vizinho, eu vou chamado de Tim, com uma pequena área, como uma espécie de saguão. O espaço era tão pequeno que se saíssemos ao mesmo tempo dos apartamentos iríamos esbarrar um no outro. Tim amava o seu saguão. Ele colocava flores e sempre o varria para deixar limpo. Nós não ligávamos e não prestávamos muita atenção ao nosso, e pensamos que ele apenas queria deixar seu apartamento mais bonito, que era legal e respeitável. Nós moramos lá por 2 anos e meio e nunca percebemos o quanto ele era obcecado pelo saguão até ir para casa com a minha namorada após um jantar e encontrar uma nota colada em nossa porta. A nota estava escrita como se fosse um bilhete de resgate e nela dizia: "Não fume no saguão". Nós tiramos a nota da porta e ficamos nos olhando confusos até que a porta de Tim se abre e ele vem até nós. Ao que parece, ele estava esperando até que nós víssemos a nota, porque não teria como ele ter nos ouvido caso ele não estivesse grudado na própria porta. Ele nos olhou com raiva, mas falava com um tom estranhamente calmo. A conversa foi mais ou menos assim. Ele disse: "Você leu a nota? Você quer dizer essa nota?" Eu segurei a nota no ar para ele. "Você leu?" Ele disse enquanto chegava mais perto. "Sim, mas nós não fumamos no corredor ou em nossa casa. Nós fumamos no estacionamento, então não fomos nós." Eu respondi. "É um saguão", ele respondeu baixinho. "Me desculpe, eu não te ouvi", eu respondi. "É um saguão e eu preciso limpar, então pare de fumar aqui", ele disse, virando as costas para nós e batendo a porta de seu apartamento. Nós ficamos chocados, quer dizer, eu nunca nem tinha falado com o cara nos últimos 2 anos que eu morei ali, exceto pelo bom dia e olá, quando nos cruzávamos no estacionamento ou no saguão. Nós entramos no apartamento falando que o lugar era cheio de loucos e esquecemos o ocorrido. Vimos um filme, bebemos alguma coisa e fomos dormir. O dia seguinte era uma segunda-feira, então eu acordei cedo para ir trabalhar. Meu colega de quarto também saiu cedo, então só a minha namorada ficou no apartamento. Como ela trabalhava apenas à tarde, ela deveria estar dormindo, então ela só me mandava mensagem perto da hora do almoço. Eu também evitava mandar mensagem cedo para que ela pudesse dormir. Naquele dia ela nunca me mandou mensagem. 12:30, e nada, então resolvi mandar alguma coisa. Ela respondeu o meu bom dia com "ele está tentando arrombar a porta". Eu tento ligar para ela, mas ela não atende. Então comecei a surtar. Corri até o meu chefe e falei que alguém estava tentando arrombar a minha casa e ele me deixa voltar. No caminho tento ligar para ela, mas ela não atendia. Resolvo avisar meu colega de apartamento que alguém está tentando arrombar a porta, então ele também está a caminho. Enquanto isso eu fico pensando que a minha namorada está machucada.
Ela consegue me ligar, ela estava no telefone com a polícia. Quando atendi ela chorava muito, não dizia coisa com coisa e estava histérica. Eu tento acalmá-la o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ela disse que tinha alguém batendo na porta, tentando abrir e ela acredita ser o vizinho. Ele não tinha arrombado ainda, mas ele estava gritando e chutando a porta. E ele não estava gritando gentilezas. Eu estou furioso, então acelerei, tentando chegar em casa o mais rápido possível, para ver se ela estava bem. Permaneci no telefone com ela o tempo todo. Quando cheguei ao meu apartamento, a polícia estava indo embora, falando que eles bateram na porta e ninguém atendeu. Sério? Sério? Por que será que ninguém atendeu? A minha vontade era de falar isso, mas deixei de lado e disse que queria prestar queixa. Eles então anotaram e foram embora. Eles sequer voltaram para ver se a minha namorada estava bem. Eu entrei e ele não estava mais lá. Apenas marcas de botas na porta e uma nota escrita em vermelho: "Não fume no maldito saguão." A nota era horrenda. Parecia que tinha sido escrita por um paciente insano em um manicômio. E ao invés de ser colada com apenas uma fita, estava presa em todos os lados. Tirei a nota da porta e entrei no apartamento e encontrei a minha namorada escondida dentro do closet chorando muito. Eu tentei acalmá-la e lhe dei água. Meu colega de apartamento entra pela porta e aparenta estar muito bravo. Para melhorar o seu humor, mostrei a nota que estava na porta e nós fomos até a porta do vizinho, mas mal saímos do apartamento, ele abre a porta e diz: "Você recebeu a minha nota?" "Que se dane a sua nota, quem você pensa que é para tentar entrar na minha casa?" Eu disse. "O que quer dizer?" "Eu apenas colei a nota na porta." Ele disse. "Não, você estava chutando a porta, puxando a maçaneta e tentando entrar na minha casa." Eu respondi. "Eu apenas bati na porta, nunca fiz nada dessas coisas que está falando." Ele retrucou. "Minha namorada estava em casa, e ela ainda está nervosa com o que você estava tentando fazer. Por sinal, eu te ouvi gritar pelo telefone." Eu disse. Ele gelou. Foi então que eu percebi que ele achava que não tinha ninguém em casa. Mas então ele disse novamente: "E não fume no saguão", e entrou de novo em seu apartamento. Meu colega de quarto gritou: "Que se dane o seu saguão", e chutou a porta dele, o que eu achei até bem engraçado pela situação. Mas acreditamos que ele deve ter feito isso antes, quando não havia ninguém em casa e achou que iria se dar bem novamente. Acreditamos que ele apenas queria quebrar a nossa porta. Minha namorada ficou com tanto medo e não saiu de casa por uma semana, usando as férias dela. Ela não conseguia sair de casa sozinha, com medo dele estar lá. Alguns dias depois do ocorrido, a mulher desse cara, a qual eu nunca tinha visto na vida, apenas ouvido seus gritos de raiva, veio até a minha porta e explicou que ele tinha esquizofrenia e toque, então ele cuidava meticulosamente do saguão. E após isso, ela perguntou, com um sorriso assustador, se poderia usar meu forno para assar os brownies. Eu, certamente, pensei que essas pessoas eram loucas. Eu disse a ela que não, e os dois, ela e o marido, precisam ficar longe de qualquer um que entre ou saia do meu apartamento. E, caso ele grite com mais alguma pessoa, eu ligaria para a polícia. Então, fechei a porta na cara dela. Eu estava furioso daqueles malucos afetando as vidas das pessoas que eu amo. Assim, eu decidi que precisava me mudar e encontrei um lugar em menos de um mês. Meu colega seguiu meus passos e acabou de deixar aquele inferno. Ainda não consegui ver meu amigo depois da mudança. Espero que quem se mude para o apartamento não fume no vestíbulo, porque só Deus saberia o que pode acontecer com eles. Eu e meu amigo saímos para jantar e eu lhe contei do post e nós conversamos sobre o ocorrido.
Ele me disse que uma vez viu a mulher do cara sair do saguão falando sozinha e que ela cheirava a fumaça, mas que nem ligou, até a confusão acontecer. Geralmente não conversávamos sobre isso quando a minha namorada estava por perto para não assustá-la ainda mais. Mas não estou mais com ela então, as teorias voltaram com força e acreditamos que quem fumava no saguão era a esposa do cara.